Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, vamos dar sequência então, estudando a nossa porção de hoje, Parashá Devarim. Devarim, livro de Devarim, vulgo Deuteronômio, capítulo 1 até o capítulo 3, 22. Nós temos referência dos profetas em Isaías capítulo 1, a partir do verso 1 até o 31. Temos referência na Brit Hadashah em 1 Timóteo 3, versos 1 a 7, em Hebreus 3, 7 até 4, 11, e João capítulo 15, de 1 a 11. Ele Hadevarim, estas são as palavras. Então eu vou começar fazendo a leitura aqui de alguns versos do capítulo 1 de Deuteronômio, Devarim. São estas as palavras. Então, Ele Hadevarim, estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, no Arabá, de fronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que Adonai lhe mandara a respeito deles, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Ascarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo... Então aqui nós temos a explicação de Moisés, da lei, da Torá, da instrução que ele havia recebido de Adonai. Verso 6. Adonai, nosso Elohim, nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os vizinhos no Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que Adonai, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Então, queridos, esse é o quinto livro da Torá, o quinto livro, Devarim, Deuteronômio, conhecido na literatura rabínica como Mishneh Torá, ou seja, a revisão da Torá. Seu conteúdo foi falado por Moisés ao povo judeu durante as 5 semanas finais da sua vida. Então, na próxima porção, nós já vamos entrar aí no passamento de Moisés. Então, o que ele falou aqui, nas 5 semanas últimas da sua vida, é a porção registrada em Devarim. E aí a gente tem alguns detalhes para olharmos aí, sobretudo acerca da morte dele, de acordo com a literatura rabínica, que nós vamos estudar na próxima porção. Então, Moisés faz essa revisão com o povo de Israel, enquanto se preparava para entrar na terra de Israel. E nós sabemos que o Eterno falou com ele que ele mesmo não entraria. Apesar aí do diálogo, apesar de toda a consideração, apesar de ele ter argumentado com o Eterno, o Eterno foi categórico com ele, no sentido de que efetivamente ele não estaria junto com o povo na entrada, na conquista da terra de Israel. Aqui, queridos, nós temos aqui episódios muito recentes que foram estudados, a nomeação dos auxiliares aqui, os 12 homens que foram enviados para espiar a terra de Canaã, o que aconteceu desse episódio, ou seja,
ao enviar esses homens e fazer esse trabalho de espionagem, né, qual foi o resultado disso? O resultado foi que o povo teve que vaguear pelo deserto, né, durante mais 38 anos. Exatamente por quê? Porque duvidaram, né, acataram um relatório negativo acerca daquilo que o Eterno já havia falado. Ou seja, o Eterno tem promessas para nós. O Eterno tem todas as promessas previamente registradas nas Escrituras. E a partir do momento que nós titubeamos, que nós duvidamos, né, nós colhemos por esta dúvida, colhemos por não acreditarmos. E isso, queridos, isso tem a ver com a emuná. Né? Nós aprendemos aí, né, nesses 2000 anos que se passaram, nós aprendemos um conceito errôneo de fé. E para que os irmãos tenham isso bem firmes, né, não há a palavra fé registrada nas Escrituras, nenhuma vez. Né? Todas as palavras correspondentes ao que foi traduzido por fé, trata-se de emuná. Tem 56 registros de emuná e nenhum registro de fé. Por quê? Porque o conceito de fé que nos foi dado é um conceito grego, ou greco-romano, no sentido de algo racional e ao mesmo tempo abstrato. É aquilo que fica muito mais numa questão de crença do que no conteúdo perfeito do conceito de emuná. Emuná é fidelidade. Emuná tem a ver muito mais conosco, uma vez que o Eterno apresenta o plano dele para nós, né, e ele nos chama a esse pacto, né, de modo que a que nós sejamos fiéis. Ou seja, essa emuná, ela é nossa, é uma fidelidade nossa para com o Eterno. Ou seja, se, mais uma vez, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, ou seja, o tempo inteiro o Eterno trata conosco, apresentando as condições, e Ele espera que nós tenhamos emuná, que nós tenhamos fidelidade, porque, obviamente, nós não temos que duvidar da fidelidade do Eterno. Né? Ele não muda, conforme oramos agora há pouco, né? Nele não há sombra ou variação de mudança. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Né? Então, depende, né, nesse estado relacional nosso para com o Eterno, depende de nós mantermos a nossa fidelidade. Aquilo que falamos, se nós obedecermos, se diligentemente obedecermos, né, nós colheremos as bênçãos desta obediência. E aqui nós temos esses episódios nessa revisão da Torá, nesse Mishneh Torá, né? Nós temos aqui os tristes episódios de desobediência. Todos esses nomes que eu mencionei aqui, né, logo no verso 1, né, são locais onde houve a incidência de pecados muito graves do povo de Israel, do nosso povo. Né? Desde aí a desconfiança, até mesmo a idolatria, a confecção de um bezerro de ouro, tudo isso o povo dito de Deus, de Adonai, né, saiu fora da rota, né, perderam o senso de responsabilidade ali daquele contrato, daquela ketubá que havia sido feito, né, perderam a parte que lhes competia, né, deixaram essa parte de lado, foram infiéis e por conta desta infidelidade, né, colheram graves consequências. Então, o livro de Devarim é muito mais uma recapitulação de toda a instrução que o Eterno havia passado ao seu povo.
né? E Moisés aqui faz questão de pontuar esses percalços que foram verdadeiros entraves ao povo, né, para chamar a atenção, para saber que daquele momento em diante, e sobretudo sabendo de que ele estava próximo, né, já de partir, né, daquele momento em diante, para ver se o povo do Eterno mantinha esta emuná, esta fidelidade para com o Eterno, e efetivamente entrassem na terra e conquistassem a terra, tal qual o Eterno pretendia para eles. Então, esses numerosos pecados e rebeliões que aconteceram nesses 40 anos foram rememorados aqui para, de certo modo, ser ali um chamado de atenção do seu povo, para, obviamente, evitar que esses episódios se perpetuassem, né, voltassem a acontecer dali para frente. Nós sabemos, né, que Moisés foi um líder extremamente amoroso, né? Ele foi intercessor do povo várias vezes, né? O Eterno ali, em algumas situações onde o Eterno se viu irado com o povo, exatamente em razão desta infidelidade, chegou-se a cogitar de exterminar esse povo e começar um novo povo. Então Moisés amorosamente intercedeu por esse povo, né, clamando ao Eterno para que permitisse, né, tivesse misericórdia desse povo e que permitisse o prosseguimento desse relacionamento no que foi ouvido. Né? Então nós temos ali um exemplo de liderança tal qual o Eterno espera daqueles que estão guiando o seu povo. Né? Ao mesmo tempo em que tem que ser firmes, mostrando o caminho, né, tem que também ter um momento da intercessão, um momento de amar, um momento de trazer mais próximo. Né? Então tudo isso faz parte do ministério do líder. E Moisés cumpriu esse ministério, como todos sabemos, né, a contento. E a única coisa que lhe foi vedada nesse relacionamento foi exatamente o último pedido dele, que seria entrar na terra. E isso foi vedado também em razão da intercessão, em razão do relacionamento dele com o próprio povo de Israel. Porque nós sabemos que naquele momento em que ele fere a rocha, que ele bate na rocha ao invés de falar a rocha, foi um momento de muita tensão para ele, exatamente em razão do comportamento do povo. Então ele assume aqui a responsabilidade, o fato de o Eterno não permitir que ele entre na terra é exatamente porque ele não se controlou ali, faltou ali o domínio próprio, e por isso, a partir do momento que o Eterno foi categórico, ele entendeu, e aqui ele já repassa, ele faz essa revisão com o seu povo, com o povo de Israel, com o nosso povo, exatamente para que eles não viessem a agir de igual modo dali para frente, sobretudo sabendo que o Eterno, por óbvio, colocaria Josué e Yoshua, como o seu sucessor. Importante, queridos, é que em nenhum momento Moisés deixa de apresentar a esse povo a verdadeira instrução do Eterno. É muito interessante que o que nós vemos, hoje em dia são líderes negociando a palavra, negociando as instruções, sobretudo para agradar um ou outro ou agradar a muitos. E nós não vemos isso em nenhum momento da vida de Moisés. Muito pelo contrário, conforme eu disse, de forma velada aqui, quando ele cita esses lugares, ele estava dando ali um puxão de orelha no seu povo, de uma forma mais indireta, vamos dizer assim, e para um bom entendedor, um pingo elétrico. Uma menção aqui
o povo já sabia exatamente do que Moisés estava tratando. Mas a despeito de tudo isso, né, Moisés apresenta as instruções de forma muito clara, de forma a não flexibilizar, de forma a não passar a mão na cabeça daqueles que eventualmente fossem rebeldes. Ou seja, a palavra pura, a instrução pura. Nós temos em Deuteronômio, no próprio capítulo 4, versos 5 a 8, fala assim: vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou Adonai, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha um Deus tão chegado como Adonai? Todas as vezes que o invocamos, e que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta instrução que hoje ponho diante de vocês? Ou seja, a instrução do Eterno ela é engrandecida, é enaltecida, de modo a que este povo, colocando agora sobre este povo a responsabilidade que foi dada lá no início, uma responsabilidade de ser luz para as nações. Essa responsabilidade, queridos, ela hoje é repassada a nós. Nós temos essa responsabilidade de sermos luz para as outras pessoas. Essas instruções são as mesmas instruções que estamos repassando hoje, em pleno 6 de agosto de 2022. Nada mudou, nada flexibilizou, nada foi mitigado. Muito pelo contrário, a palavra de Adonai, a instrução de Adonai está absolutamente rígida e íntegra, para que possamos falar às outras pessoas, instruir os nossos e falar às outras pessoas e sermos luz para as outras pessoas, atendendo aí ao chamamento inicial do nosso pai Abraham, lá em Gênesis 12. Então, a partir de Gênesis 12, onde o Eterno faz um pacto com Abraão, e nesse pacto ele estabelece que em Abraão seriam enxertadas todas as famílias da terra, e aí na tradução está: em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Então esse benditas aí é enxertados, venivrehu, enxertados. E aí, gente, nós passamos a compreender o que Paulo, Shaul, nos ensina lá em Romanos, sobretudo em Romanos 11, onde ele fala que o povo gentio, como a oliveira brava, eles têm que se enxertar na verdadeira oliveira. E a partir do momento que é enxertado na verdadeira oliveira, que é Israel, passam a fazer parte do mesmo povo, um só povo, uma só instrução. Agora, sendo um só povo, segue uma só instrução. Qual instrução? A santa, boa e justa Torá do Eterno. A santa, boa e justa lei do Eterno, a que Paulo se refere em Romanos 7. Mas o que é ensinado, ou o que nos é ensinado, é que nada disso está válido para nós hoje, que isso é para o povo de Israel, ou seja, fizeram aí colocaram um pouco de levedo nessa massa, um pouco de fermento, melhor dizendo, nessa massa, de modo que ela ficou toda levedada. Ou seja, um ensino sincrético, um ensino equivocado, onde as pessoas hoje
elas se pautam por uma graça sem nenhuma correspondência, né? Uma graça barata, que não precisamos fazer absolutamente nada, enquanto o próprio Yeshua nos assegura que ele não veio para revogar absolutamente nada, e sim para cumprir, onde o próprio Yeshua diz que as palavras que ele nos ensinou, que ele deixou por meio dos seus apóstolos, né, não são palavras dele, sim as palavras do Pai, né, mas, afinal de contas, o movimento político-religioso que aí está, né, diz para todos do Ocidente que não é preciso mais guardar nada que está na lei, nada que está na Torá. Então, essa revisão da Torá que é feita hoje aqui, para muitos ela é despicienta, desnecessária, né? Desatualizada. Lê do engano, ela nunca foi tão atual, né? E estamos discutindo aí nos nossos estudos semanais acerca do reino, acerca da porta apertada, acerca do caminho estreito. E é exatamente disso que se trata. A porta é apertada, o caminho é estreito. Essas pessoas que declaram não haver necessidade de lei, de instrução, não querem passar por essa porta apertada, pelo contrário, querem uma porta ampla, não querem andar em um caminho estreito, um caminho de obediência, de dependência. Por quê? Porque continuam donas de si mesmos, continuam querendo fazer a sua própria vontade, enquanto o líder que essas pessoas dizem seguir, que é Yeshua, disse que ele próprio disse que não veio fazer a própria vontade, e sim a daquele que o enviou. Então é um contrassenso, e nesse contrassenso muitos se perderão. E nós temos, queridos, estatisticamente nós sabemos que 2/3 da humanidade se perderão, ou seja, em cada 3 pessoas, apenas uma vai querer passar ou vai entrar por essa porta apertada e esse caminho estreito, vai querer andar nesse caminho estreito. Ou seja, o Evandro gosta muito de falar isso, é um funil, e de fato é um funil, é um funil para identificar aqueles que realmente amam a Adonai, amam o nosso Deus e aceitam o sacrifício do Filho dele, Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Messias. Yeshua, queridos, o sacrifício de Yeshua, ele só é válido para aquele que efetivamente o aceita. Não é um sacrifício amplo para todos, não. Ao mesmo tempo que é para todos, ele também é para alguns em particular. Porque apenas aqueles que entenderem e aceitarem, declararem, aceitarem esse sacrifício, é que usufruirão dos benefícios desse sacrifício. Ou seja, muitos estão equivocados aí fora, achando que Yeshua morreu por todos, que uma vez que ele morreu pelos pecados de todos, não há necessidade de fazer absolutamente nada mais. E alguns chegam a dizer: nós não podemos acrescentar nada ao sacrifício do Messias. Total desconhecimento do contexto, total desconhecimento da instrução do Eterno. As pessoas que dizem isso começam a leitura a partir de Mateus, Matitiá, leem de Mateus a Apocalipse, ignorando todos os livros
precedentes. Ao passo que Paulo, quando diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um varão aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra da verdade a que Paulo se refere é a Torá. Não existia naquela época o que eles chamam de Novo Testamento e que nós chamamos de Brit Hadashah, aliança renovada. Aliança renovada. Quando Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Adonai e é apta para ensinar, para redarguir, para conduzir no caminho de justiça, ele está falando exatamente da Torá e dos profetas. Paulo, quando ele faz a sua defesa perante Félix e todos os seus opositores, ele faz questão de registrar que todo o comportamento dele, toda a atuação dele está plenamente de acordo com a Torá e os profetas. Ora, Paulo diz em Romanos 7 que a lei é santa, justa e boa. E aliás ele faz uma pergunta retórica: é a lei pecado? É a instrução pecado? E ele próprio responde: claro que não. Claro que não. Agora, isso é um recurso, queridos, de interpretação, de hermenêutica, de retórica, que Paulo utilizou exatamente porque ele era uma pessoa extremamente instruída. Né? E aí, como disse Pedro, né, os ignorantes e instáveis deturpam as palavras de Paulo para a própria perdição deles. Usam textos descontextualizados. Pega uma palavra de Paulo, por exemplo, Paulo fala da lei do pecado em Romanos, a lei do pecado, e aí transforma essa lei do pecado como sendo a Torá do Eterno. Coisas distintas. Contexto. Paulo começa uma linha de raciocínio extremamente inteligente, que se a pessoa acompanhar, ela vai compreender, mas não, ela pega um texto daquilo ali, por exemplo, quando Paulo fala da lei do pecado e da morte, e aplica esse texto a um contexto da Torá que não tem absolutamente nada a ver. E aí, queridos, isso mostra um desconhecimento de toda a interlinearidade da palavra, porque o Eterno começa uma história em Gênesis e ele vem perpassando ali por todos os livros, tem a Torá, tem todos os profetas, enfim, toda a Taná, até chegar na aliança renovada em cumprimento a uma profecia que foi dada para Jeremias, Jeremias 31, eis que vem dias, diz Adonai, que farei uma nova, que renovarei a aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é renovação de aliança com gentios. E aí, se alguém se acha gentio, ele está fora da aliança e, por consequência, está fora do contexto de salvação. Porque Yeshua é judeu dentro de um contexto judaico. Yeshua não é romano. Yeshua, inicialmente, ele veio para o seu povo, para salvar os perdidos da casa de Israel. Aliás, ele declarou isso: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele dá uma ordem para que fosse proclamada ali a mensagem da salvação, no que toca ali a remissão de pecados, ele dá uma ordem específica: não entreis na casa de gentios. Antes, parti, vá para a casa dos perdidos de Israel. Então, primeiro, e aí lá em Mateus 28, 18 a 20, quando Yeshua estava já para ser elevado, aí sim ele dá a ordem, de fazer discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
E é só fazer discípulos? Não. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E quais as coisas que Yeshua ordenou? Todas estas que Moisés revisou agora nessa paraxá, nessa porção, com o nosso povo. Não é outra instrução, não é outro ensino, é o mesmo ensino. É o mesmo ensino. Agora, elucidado com mais luz, pelo próprio Yeshua. Quando ele fala que ele não veio para revogar absolutamente nada, ele veio para cumprir. Esse cumprir aí é no sentido de dar sentido. Agora ele nos dá o sentido da norma, não é uma mera norma. Agora nós entendemos a norma. Por exemplo, o adultério. Para muitos o adultério é o ato sexual. E Yeshua vem e fala assim, não, se olhar para uma mulher com intenção impura, isso é kavaná, isso é intenção. A intenção, ela vale tanto quanto o próprio ato. Tanto quanto, só a intenção já adulterou. O homicídio é a mesma coisa. Se tiver ódio no coração de alguém, esse ódio, ele faz daquela pessoa que tem o ódio um assassino. Isso é anular a lei? Não, pelo contrário, isso é tornar a lei plena. Queridos, na legislação secular, nós analisamos, para cada norma legal, nós analisamos a exposição de motivos. O que o legislador pretendeu com esta lei? Tem uma lei lá. Por que essa lei foi editada? Existe uma exposição de motivos, uma fundamentação, explicando o porquê essa lei foi editada. É isso que Yeshua faz aqui. Yeshua nos mostra a intenção do legislador, a intenção do Pai. Vocês estão achando que é só ser pego em adultério? Não. Uma intenção no coração de estar com aquela que não é a sua esposa, que não é a pessoa a quem o Eterno lhe destina como adjutora, como companheira, como ajudadora, isso já é adultério. Interessante que ele fala, não vim revogar a lei, mas torná-la plena, né? E esse conceito de adultério, por exemplo, ele amplia a nossa compreensão, ele torna plena a nossa compreensão de adultério, torna plena a nossa compreensão de assassinato. Né? A gente entende que não adianta eu ter um estereótipo de fiel à lei do Pai, se no meu coração ele vê que há maldade, né? Que há rebeldia. Então, é muito interessante porque a gente passa a olhar com perspectiva diferente, não mais dos irmãos antes do Messias vir, né? Mas agora sabendo que tem que partir de dentro. Se o coração não estiver em consonância... Gente, esse é o segredo de toda a instrução. Se nós entendermos esse ponto, só esse ponto, nós entendemos toda a palavra do Eterno. Yeshua foi questionado, quando virá o reino? Presta atenção. O que ele responde? Não penseis que o reino terá uma forma exterior, que ele está ali ou acolá. O reino do Pai está dentro de vós. Agora, por que está dentro de nós? Por quê? Envolve a nossa vontade, né? Tem toda a decisão, não a minha vontade, mas a vontade revelada do Pai na Torá. Gente, é isso aí. Isso traduz toda a mensagem. Se entender isso aqui, nós podemos guardar tudo aqui, embora viver essas coisas e ir embora. Está resolvido o nosso problema. O nosso problema se chama nós. Se chama o eu de cada um. A nossa vontade, que tem que ser quebrada. É isso que Yeshua está dizendo. O reino está dentro de vós.
Todas as vezes que a sua vontade colidir com a do Pai, você não vai fazer a sua vontade, você vai fazer a vontade do Pai, porque eu não vim fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu sigo a Yeshua, eu ando nos passos de Yeshua. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, em plena obediência e dependência do Pai. Do Pai, pois não. Ele falou também, né? Não ajunta tesouro na terra, onde atrás sempre onde colar. Ajunta tesouro no céu, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Né? Sim, é muito interessante isso aí, exatamente porque Yeshua via nas pessoas, de um modo geral, muito interesse secular. Né? Então, se a pessoa... É um questionamento que eu faço sempre. Onde está o meu tesouro? Meu Pai, que meu tesouro esteja aí. Pois é, aí agora o que o Pai e Yeshua espera de você? Que o seu comportamento seja compatível com essa crença que você acabou de declarar. Para acumular tesouro. Entendeu? Ou seja, né, eu não vou fazer a minha própria vontade. Qual é a vontade do Pai para mim hoje? Hoje é Shabat, Santa Convocação, né? Levítico 23, e essas são as minhas festas, santas convocações, gente, volto a dizer, são intimações do alto, intimação do céu, intimação direta ao trono de Deus. E aí eu digo o seguinte: quem descumpre uma intimação de uma autoridade secular, vai preso. Né? E muitos descumprem uma intimação do céu sem o menor problema, sem nenhum peso na consciência, sem pestanejar. Agora, essa pessoa que assim age, ela pode dizer que está no reino, que ela faz parte do reino e que ela é um cidadão do reino? De acordo com Yeshua, não pode. Não pode. E aliás, Yeshua, mais à frente, em Lucas 14:33, ele fala: aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, dentro dessa nível que nós colocou agora. Porque onde está o teu tesouro? E aliás, em Mateus 6:33, ele diz o quê? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são as outras coisas. Gente, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não são aquelas coisas apenas, todas as outras coisas. Salmo 37 fala: agrada-te de Adonai, e ele satisfará os desejos do seu coração. Deuteronômio 28, eis que põe diante de vós as bênçãos e as maldições. Escolham a bênção. E essas são as bênçãos. Isso. Está ali no Shamal. Um monte de bênçãos. E eu entendo esse versículo também que o Aguinaldo citou aí, de Mateus 16, 19 e 34, né? Não junteis para vós tesouros na terra, onde atrás de corrói, mas ajuntai no céu. Aqui na terra, às vezes, o Fusca velho é um tesouro. Sua pegada, exatamente. A bicicleta, a motocicleta. Então, às vezes, tem um apego tão grande àquilo que é maior do que qualquer outro sentimento. E às vezes a pessoa tem BMW, ele deixa disponível, né, para uso, para servir. E eu vejo que às vezes vão crescendo ídolos no nosso coração. Às vezes é uma profissão, às vezes é um cônjuge, às vezes é filho. Cada um tem ídolos, tem tesouros aqui na terra. Né? E a gente tem que cuidar mesmo, lembrando que um dia partiremos, somos apenas um ser espiritual aqui. Né? E é nesse ponto, gente, que Yeshua adverte. Lucas 14:33. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E Yeshua está pedindo aqui alguma coisa? Não, ele não está pedindo absolutamente nada. Ele não está pedindo nada, só que ele conhece a nossa natureza. Se nós temos algo, e pode ser qualquer coisa, material e até mesmo imaterial, que nos impede, nos afasta do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Pai de Yeshua, né, a quem Yeshua veio para nos reconectar, nos reconciliar com Ele. Se qualquer coisa nos impede, nos atrapalha, deve ser renunciada. É isso que Yeshua está dizendo. E aí Maria Lúcia apontou ali: filho, esposa, marido, qualquer coisa. Profissão. Qualquer coisa. Se eu tenho algo que me impede de servir a Deus na integralidade,
eu tenho que abrir mão dessas coisas, ou dessa coisa. Até um traço do caráter, por exemplo, se eu gosto de jogar, apostar, né? E ele é craque naquilo, aí ela tem que renunciar aquilo, né? Qualquer coisa. Você falou de algo ilícito, vamos falar de algo lícito. Verdade. Pode ser algo lícito. Não tem problema jogar bola, por exemplo. Jogar totó, né, gente? Pode ser algo lícito. Agora, se esse algo lícito nos atrapalha, está nos impedindo de servir, de cumprir o nosso papel no reino, opa, é hora de cortar isso aí pela raiz. Colocou o Miguel na escolinha de futebol, é a nossa preocupação é exatamente o Shabbat. Então ele treina 2 vezes por semana, mas se houver jogo no Shabbat, ele não vai. Ele está ali por prática de esporte, vai fazer bem para ele, mas se for prejudicado o espiritual dele, não serve. Excelente, é isso aí. Baruch Hashem. É exatamente isso. Nós não podemos, gente, se nós, volto a dizer, se nós não fizermos a nossa agenda de acordo com a instrução que temos, o inimigo cuida dela e faz a nossa agenda. E nos coloca para sermos envergonhados, né? Ao invés de as pessoas olharem para nós e questionarem que nação tão grande, como é que é? Que nação há tão grande que tenha Deus tão chegado como Adonai? Pois ele responde todas as vezes que o invocamos. Que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa instrução que hoje ponho diante de vocês? Ou seja, as pessoas têm que olhar para nós e perceber em nós que nós temos um relacionamento com o nosso Pai Celestial e que Ele é absoluto, está acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Eu vou dar um exemplo rapidinho, eu até lembrei que a Elza comentou na época. A Gilson e eu, Deus tem nos abençoado com bens materiais. Eu estou falando todo o comentário que o irmão fez da conversa. Mas diante do Senhor, essas coisas não estão no meu coração, não. Porque eu vou morrer a qualquer hora, cada um de nós vai morrer a qualquer hora. Primeiro ponto, né? Ninguém sabe quantos dias vive, então isso não pode estar no meu coração. Nós compramos, adquirimos um imóvel em Alvorada para um investimento, surgiu oportunidade e tal. Nós fizemos um muro de arrimo na frente, tomamos um prejuízo que o PV não cumpriu a instrução do meu marido, o negócio caiu, foi um prejuízo grande. Aí a Elza falou assim, que alguém chegou para ela e falou, nossa, o muro caiu. Ei, Maria, aí eu disse, não vai sofrer, não, vai falar assim, está na mão de Deus, Deus sabe o que faz. E realmente não sofremos, porque Baruch Hashem, não aconteceu nada, ninguém se arranhou com a queda do muro, não teve nada, nenhum dano, a não ser o dano material. E o dano material, gente, ele não. Deus nos capacita, Ele nos dá em abundância. Isso é irrelevante, exatamente. A minha preocupação na hora, porque um muro de 4 metros de altura, aqui. O pedreiro ligou e estava acontecendo uma tragédia, eu falei assim, misericórdia, machucou alguém? Não machucou, então pronto, então não tem tragédia. Não tem tragédia não. Aqui, ó, disseram que a amiga dela ligou e falou, nossa, a amiga deve estar chorando até, né? O que você respondeu, Elza? É porque, na verdade, nem eu sabia que o muro tinha caído. Eu mandei fotos da casa para ela, né? Comentei com ela e tal, e ela já sabia da casa em si. Aí ela foi conversar com o marido, passou lá perto, eu acho que é a casa do seu colega, o muro está caído lá. Aí eu falei, seu colega deve estar chorando, né? O muro é enorme. Eu falei assim, você conhece? Ela falou, não, tá nem aí. Ela tem falado assim, graças a Deus não machucou ninguém, amém, É isso aí. pronto, acabou. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Adonai. Deuteronômio 6, 24 e 25 fala assim, que a instrução será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante Adonai nosso Deus, como Ele tem nos ordenado. Então, queridos, é uma questão de relacionamento agora. Nós compreendemos o reino, queremos fazer parte do reino. Yeshua nos ensina como integrar esse reino. Quando ele fala de um novo nascimento, importa-nos nascer de novo.
nascer da água e do Espírito. É exatamente isso, renuncie à sua vontade. Se a vontade está de acordo com o Adonai, perfeito. Agora, se colidir, nada feito. Né? Nós temos que andar de acordo com a vontade de Adonai, nosso Elohim, guardando em cumprir tudo o que ele nos instrui. Né? Lá em Josué 22:5 fala assim, a advertência de Deus para Josué: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a Torá que Moisés, o servo de Adonai, vos mandou, que ameis Adonai vosso Deus e andei em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Gente, Yeshua, quando é questionado sobre o maior mandamento, ele fala sobre isso aqui. E será que nós podemos responder positivamente a esse questionamento? Será que efetivamente nós temos nos achegado a Adonai, nós temos amado a Adonai com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento? Tem um episódio, gente, de Neemias capítulo 1, verso 7. Neemias, como governador, ele era governador, ele declara: de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lá no verso 8, capítulo 8, verso 8, diz assim: e leram no livro, na lei de Adonai, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse o que era lido. Então, queridos, nós temos a maior riqueza da nossa vida hoje. Aqui no tempo de Esdras, de Neemias, ali como sendo uma reconstrução, como sendo um reavivamento do povo. A lei, eles não tinham esse material que nós temos hoje, que cada um tem pelo menos uma para manusear. Cada um tem um monte em casa. As instruções estão aqui. E à medida que nós vamos nos relacionando com o nosso Deus, Deus vai tratando de escrever essas instruções no nosso coração, as mesmas instruções no nosso coração. E aqui está se reconhecendo exatamente que mesmo sabendo das instruções, o povo não estava cumprindo. Então, queridos, nós temos que fazer essa autoanálise o tempo todo. Será que realmente eu estou nessa relação com Adonai? Eu tenho priorizado o reino? Será que se eu tiver que renunciar à minha bicicleta, eu vou renunciar? Ou renunciar ao meu avião, eu vou renunciar? É porque é muito fácil renunciar aquilo que não se tem, né, gente? Porque é muito fácil a pessoa falar assim: fulano tem 5 carros, Tal, ele pode abrir mão, Beltrano tem isso e tem aquilo, Se eu tivesse aquilo, com certeza eu renunciaria. Mas ele tem uma bicicleta e não abre mão da bicicleta. Então é o que a Maria Lúcia falou, não é o bem em si, é a relação que a pessoa tem com aquele bem. O coração, a intenção. Não fazer dessas coisas materiais o nosso tesouro, Exatamente. A nossa vida com Deus, a nossa trajetória com Deus. Exatamente. Queridos, Tiago chama essas instruções, não outras, essas instruções. Eu falei de Jeremias 31:31. Jeremias 31:31 é repetido em Hebreus 8. Hebreus, diga-se, Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, repetindo o texto de Jeremias,
né, onde o Eterno profetiza por meio de Jeremias que renovaria a aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A mesma renovação. E aqui Tiago 1,25, ele fala assim: se esta lei, ele chama a Torá de lei da liberdade, lei perfeita da liberdade, e que se ela não estivesse em vigor, do jeito que muitos falam, não haveria o quê? Pecado. Para a pessoa que fala que não tem lei, se não tem lei, não tem pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Gente, isso é tão óbvio, mas é tão óbvio que assusta a incompreensão dessa declaração. Pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4. Pecado é a transgressão da lei. Ah, mas nós não estamos mais debaixo da lei. Como assim? Se não está mais debaixo da lei, então não tem pecado. Se não tem pecado, Yeshua morreu para quê? Morreu para quê? O sacrifício dele é para quê, afinal de contas? O sacrifício de Yeshua, gente, tem o condão principal de nos justificar, de perdoar os nossos pecados. Se nós não estamos debaixo da lei, nós não temos mais pecados. E se nós não temos mais pecados, nós não precisamos de Yeshua. Simples. Então, ou seja, é um raciocínio falacioso, enganoso, que é muito fácil de ser detectado. Agora, muita gente prefere se apegar a esse raciocínio absolutamente contraditório do que pretender entender a lógica de Deus, né, prometida lá em Gênesis 3,15, iniciada a tratativa em Gênesis 12, né, e cumprida em Yeshua, onde Yeshua agora vem tanto para unir o seu povo, a casa de Israel e a casa de Judá, quanto dar oportunidade para os gentios, tidos como Oliveira Bravo. E aí, fala para o Oliveira Bravo: você quer fazer parte da família? Então você vai se enxertar agora na verdadeira oliveira, que é Israel. Ah, Senhor, eu quero enxertar em Israel, eu quero, mas esse negócio de Shabat aí não é comigo não, eu vou ficar com o domingo. Ué, mas espera aí, onde que você, sendo adotado na minha família, você vai chegar aqui na minha família e vai impor condições? Onde que algo que está sendo enxertado vai produzir os frutos da oliveira brava? Não, meu amigo, agora você vai produzir os frutos da verdadeira oliveira. E a verdadeira oliveira diz que é o Shabat. Frutos dignos, né? É o Shabat. Agora é um fruto são, é um fruto viçoso, de acordo com a minha vontade, não de acordo com a sua vontade. Agora tem muita gente que fala de adoção. Ah, eu faço parte da família de Deus, mas ele quer impor as condições dele. E aí Paulo, diga-se, Rabino Shaul, né, Paulo lá em Efésios 2 fala assim: vós que noutro tempo éreis gentios, ou seja, vocês eram gentios, vocês não são mais. Agora vocês estavam longe da comunidade de Israel, alheios às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Aí Paulo vem e fala assim: mas agora fostes aproximados. Olha aí, vocês agora fazem parte da família de Israel. Agora vocês fazem parte do povo. Agora é um só povo, um só Deus e um só povo. Mas afinal de contas as pessoas não querem isso. Elas se declaram em alto e bom som: isso é para judeu, nós somos gentios. Ué, mas espera aí, Paulo não acabou de falar que vocês eram gentios? E a pessoa continua falando que ela é gentia.
Ao passo que o Eterno fala a mesma instrução. Números 15:15. A mesma instrução haja para ti e para o estrangeiro que está no meio de vocês. O Eterno não faz acepção de pessoas. A partir do momento que essa pessoa é conectada, ela é enxertada em Israel, ela passa a fazer parte da família de Deus, ela passa a ser um israelita, sem distinção agora. E aí a palavra fala o quê? Que por meio do sacrifício de Yeshua, dos dois povos fez um, judeus e gentios, agora é um povo só. Só que tem muita gente achando que é gentio, que o povo é o povo gentio, que Deus fez aliança com o gentio. Mas, gente, por favor, é ignorar todo o ensino de Deus desde Gênesis 3. Aquele texto que eu mencionei, Mateus 22, 36 a 40, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na Torá? Questionando Yeshua. E Yeshua disse-lhe: Amarás Adonai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Yeshua aqui não está inventando nada, ele está repetindo Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. É o que está ali, no chamado. E Yeshua pega o texto e aqui é a resposta. Eis a resposta. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Opa, esse aqui ele inventou. Não, Levítico 19, 18. Citou a Torá de novo. E aí ele diz: destes dois mandamentos dependem toda a instrução e os profetas, é claro. Olha ali, primeira tábua, amor a Deus. Segunda tábua, amor ao próximo. Tudo que diz respeito a Adonai está na primeira tábua. Tudo que diz respeito ao próximo está na segunda tábua. Desses dois mandamentos, o primeiro princípio, o segundo princípio, depende de todo o resto. Nós sabemos que as tábuas da lei, escritas pelo próprio Deus, com o dedo dele, é a carta magna de todo o arcabouço ditado para Moshe e agora revisado no livro de Devarim. Queridos, Yeshua, quando foi tentado pelo diabo, ele menciona 3 textos da Torá, lá em Mateus 4. Está em Mateus 4, 7, 4, 10. Ele menciona Deuteronômio 8, 3, Deuteronômio 6, 16 e Deuteronômio 6, 13. Ele ensinava a lei do Pai, ele ensinava a Torá. Ele combateu o mal pela palavra do Pai, pela instrução do Pai. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Se nós estamos seguindo Yeshua, ele sendo o caminho que nos reconcilia com o Pai, nós combatemos, falamos o texto aqui hoje também, se nós estivermos hábeis na palavra, o inimigo, ele foge de nós. Ele foge. Nós resistimos o nosso inimigo com a nossa vida. Uma vida de dependência e obediência ao Pai, por meio do Filho, que nos deu todo o exemplo de como fazer, como agir. Atos 22, 3, aquele texto que eu mencionei de Paulo. Quanto a mim, Paulo falando fazendo sua defesa perante os poderes lá que estavam acusando ele. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a Torá de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje são. E perante Félix, o governador, em Atos 24, 14, ele fala assim: confesso-te
Félix, que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na Torá e nos profetas. Ô, gente, eu já vi pregador falar sobre esse texto. É inacreditável. Eles falam que Paulo usou uma artimanha para se livrar da acusação. Ainda tem a coragem de chamar Paulo de charlatão, de mentiroso, de um herege. Assim, a falta de lógica é tanta que tem que partir para um argumento ad hominem, né? Tem que acusar. Nós lemos o texto de 2 Pedro, né, estudando a Parashá de Balaque, né, onde Pedro fala acerca de homens perversos, são esses homens que distorcem a palavra, comparando-os aos que seguem o caminho de Balaão, por amarem o prêmio da injustiça. 2 Pedro, capítulo 2, verso 14 e 15. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Finalizando, queridos, Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Busquemos então, queridos, caminhar como Yeshua caminhou e todos os santos de Adonai. E outra coisa, nós temos que remir o tempo, porque os tempos são maus. Tudo conspira para que nós andemos em desobediência. Tudo conspira. E nós temos que fazer a diferença no meio dessa geração perversa. Que o Eterno tenha misericórdia de todos nós e nos mantenha fiéis em suas maravilhosas palavras, nessas maravilhosas instruções que foram revisadas aqui por Moisés. Shabbat Shalom a todos.